Abra sua Bíblia, vamos dar continuidade, espero nesta noite concluir este assunto. Estamos falando sobre finanças abençoadas por Deus, só a título de recordação para os nossos irmãos que estão chegando, estão vindo pela primeira vez. Nós falamos de que não existe predestinação financeira. Falamos isto no início, não há predestinação financeira, ninguém nasceu para ser rico, nem ninguém nasceu para ser pobre. Biblicamente falando, riqueza e pobreza são consequências, amém? É claro que eu entendo, à luz da Bíblia, que o propósito original de Deus é que o homem seja próspero, mas, por conta da queda, muitas coisas o homem ficou sujeito a experimentar. Eu vejo que Deus, quando cria o homem, o colocou num jardim, não colocou ele no deserto. Isso mostra que Deus quer o homem bem-sucedido. Deus colocou em um ambiente rico, pois a Bíblia diz que um dos braços dos rios que cortavam ali o jardim era o lugar onde tinha ouro, e o ouro daquele rio era bom. Então a Bíblia mostra que Deus quer que o homem seja próspero, mas eu não vejo a prosperidade revelada na Bíblia como é preconizada pelos teólogos da teologia da prosperidade, que associam prosperidade a uma vida de comunhão com Deus e pobreza a uma vida amaldiçoada por Deus. A Bíblia não mostra isso. Isso não tem fundamento bíblico. Alguns desses teólogos até dizem que quando o crente adoece porque está debaixo de uma maldição. Então, muita gente na Bíblia ia ser considerado alguém debaixo de maldição. Inclusive, grandes homens de Deus como o apóstolo Paulo, como o evangelista Timóteo. Paulo chegou a aconselhar Timóteo a tomar vinho misturado com água por conta das constantes enfermidades dele. Paulo adoeceu e precisou de ajuda. Há outros que ele disse: eu deixei fulano doente em tal lugar. Então, essa teologia da prosperidade, ela não tem fundamento nas Escrituras. Mas há uma prosperidade bíblica, há um conceito doutrinário de prosperidade. Deus quer que o homem seja próspero. É tanto que o plano de Deus, o projeto de Deus, é que a gente, no final, vá gozar de uma prosperidade infinita no céu. Só o lugar onde a gente vai morar, as ruas são de ouro. Então veja que Deus, Ele quer que o homem seja próspero. Mas entendemos que ninguém nasceu para ser pobre nem para ser rico. O rico e o pobre se encontraram e a ambos fez o Senhor. Se houvesse predestinação financeira, o rico nunca ficaria pobre. O rico nunca ficaria pobre, nem o pobre jamais seria rico. Então a gente percebe pela experiência e pela Bíblia, ricos que empobreceram-se e pobres que enriqueceram-se. Então a gente vê isso. O pródigo mesmo saiu de casa rico, ficou pobre. Entendeu? Então, não é uma questão de predestinação, que alguém diz, né? Introduzem essas crenças limitantes e negativas. Eu nasci para viver na miséria mesmo. Eu não nasci para viver em miséria coisa nenhuma. Eu nasci para viver bem na presença do Senhor. Quer seja no muito ou no pouco, eu quero viver bem. Amém, meus irmãos? Estou sentindo o som meio assim, sei lá, acho que desconectando. Então, queridos, já falamos acerca disso. Já falamos acerca de que não há predestinação. Mostramos 3 fontes de enriquecimento, de prosperidade. Prosperidade que vem como heranças, pessoas que herdam de seus pais os bens. Prosperidades ou riquezas, né? 3 tipos de riqueza. Riqueza que a pessoa alcança por herança.
riquezas que a pessoa alcança de maneira errada, mas adquiridas, e riquezas que são conquistadas dentro do padrão e dos princípios que Deus estabeleceu. Eu não vou estar esclarecendo esses detalhes, porque já falei. Os irmãos depois assistam lá no canal e vejam os detalhes deste assunto. Eu quero concluir nesta noite este tema. E eu acredito que o próximo tema que vamos trazer aqui, se Deus confirmar, vai ser um tema muito impactante. Muito impactante. Um tema que algumas pessoas não creem, mas nós vamos ver na Bíblia que ainda existem crentes laçados por Satanás. Como ficar livre dos laços do diabo? E eu venho orando, pedindo confirmação a Deus para comunicar essas verdades. Então, os irmãos estejam orando por mim, porque é uma guerra contra o diabo. O diabo ele tem procurado me atacar de várias formas, porque ele sabe que a nossa missão é justamente essa, desmanchar pela palavra o que ele quer erigir, quer erguer. Então, queridos, apresentamos aqui alguns princípios que geram prosperidade, que garante prosperidade. Um desses princípios é justamente o princípio do bom labutar. A pessoa que deseja prosperar tem que gostar de trabalhar. Não existe prosperidade para quem ama o lazer excessivo, demasiado. Vocês sabem que o trabalho excessivo é ativismo e o lazer demasiado é chamado de preguiça. E falamos aqui com ricos detalhes acerca da preguiça, os prejuízos que a preguiça gera na vida da pessoa, na vida financeira. Mostramos as características de um bom trabalhador. Agora ficou melhor o som. De um bom trabalhador. Mostramos o que identifica uma pessoa que trabalha bem. E, em segundo lugar, o segundo princípio que mostramos é o princípio da boa economia. Em Provérbios capítulo 21, abra sua Bíblia, porque nós estamos estudando ainda este princípio. Provérbios capítulo 21, versículo de número 20. Capítulo 21, versículo 20. Diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora ou esgota. Então percebam de que a Bíblia está falando de economia. Quem é sábio sabe economizar. Quem é sábio se dá ao cuidado de economizar. Mas quem é insensato, não pensa, não se previne, come tudo, devora tudo. O que entra, sai e ainda fica no vermelho. Então é preciso a gente entender que não há prosperidade se não houver sabedoria que lhe leve à prática da economia. Se a pessoa não economiza, não pode, de maneira alguma, desfrutar de prosperidade financeira. Eu disse aqui que não é preciso ser formado academicamente como economista para se entender de economia. O básico todo mundo sabe, todas as pessoas conhecem. Todo mundo entende que economizar é gastar menos do que recebe e fazer reservas para os tempos de crise. Economizar é procurar fazer muito com o pouco que tem. Quando a pessoa desenvolve essa habilidade, a pessoa consegue prosperar. Consegue prosperar. A economia é algo muito importante. Eu lembro que um homem que ganhava um salário mínimo, ele soube fazer aplicações corretas
do seu dinheiro, e os seus companheiros na empresa não entendiam por que é que ele era tão feliz, tendo tão pequeno salário. E um dia perguntaram a ele: por que você é tão feliz se você é o que menos ganha aqui? Ele disse: porque eu consigo com o meu salário pagar uma grande dívida e fazer um grande investimento. E alguém disse: com esse saláriozinho que você tem aí, como você faz isso? Ele disse: vá lá em casa, que eu lhe mostro. E quando chegaram na casa daquele homem, quando o seu amigo chegou lá, ele levou o seu amigo em um quarto especial dentro da sua casa. Ele estava cuidando de seus pais. Seus pais não tinham mais abrigo, envelheceram. E ele disse: aqui está a minha dívida. Tudo que ele fez por mim, eu agora faço por eles. Então, esse meu saláriozinho tem dado para sustentar meus pais aqui comigo. E eu sou feliz por causa disso. Mas qual é o investimento? Aí ele levou lá no outro quarto: está aqui, ó, meus filhos estão crescendo. Quando eu envelhecer, tenho certeza que eles vão cuidar de mim, porque eles estão vendo como eu cuido de meus pais. Então o economista, ele encontra meios para aplicar bem o seu dinheiro, as suas finanças. E ele sabe que prosperidade é mais do que multiplicação. Às vezes a pessoa entende prosperidade com multiplicação. E é perceptível na Bíblia que nem sempre multiplicação é sinal de prosperidade. E ainda há aqueles que aferem sua comunhão com Deus com base no que está ganhando materialmente, financeiramente. E isso não tem fundamento bíblico, porque há muitas pessoas que ganham milhões e não têm comunhão com Deus. E tem pessoas que ganham um salário ralé mesmo e vivem uma vida de comunhão com Deus. Multiplicação não significa prosperidade. Às vezes multiplicação é acúmulo de problema. A Bíblia diz que quando Abraão ele chegou na terra da promessa, ele encontrou fome na terra e encontrou os filisteus na terra. Então ele sai daquela terra e vai para o Egito se refugiar. No meio do caminho ele planeja mentir para Faraó, combina com sua esposa Sarai. Quando ele chega no Egito, é bem recebido. Faraó lhe dá riquezas, jumentas, gado. Em troca, quase que se casa com a sua esposa, quase que toma a sua esposa por mulher. Dá também servos e servas. Mas toda a multiplicação que Abraão obteve no Egito só trouxe complicação à sua vida e à sua história. O gado que ele recebeu de Faraó, o que ele multiplicou no Egito, foi a causa de contenda entre ele e Ló. Mais tarde teve que se separar do seu sobrinho, porque não tinha pastos para tanto gado. A serva que ele recebeu de Faraó lhe gerou um filho que até hoje vive concorrendo um pedaço de terra com os israelitas. Então não pense que multiplicação é bênção. Bênção é você com pouco e ser feliz, porque sabe que Deus está naquele pouco ali que lhe deu. Sabe que a bênção de Deus está com você no pouquinho, porque Ele faz render, Ele vem te sustentando, Ele vem provendo e vem te mantendo, vem cuidando de sua vida. Quantos dizem amém por isso? Falamos de que existem duas coisas que todo bom economista ele faz. Primeiro, planejamento. Falamos de que planejar é pensar de forma antecipada, é colocar as prioridades em ordem. O bom planejador, ele tem o cuidado, primeiro, de incluir Deus nos seus planos. Segundo, ele tem o cuidado de agir com autodisciplina. Quem tem controle emocional
evita dívidas desnecessárias. Irmãos, parece que depois dessa pandemia, o que tem de crente endividado, olha, irmãos, é terrível. Terrível. Eu não digo que o crente não tenha dívida, porque é impossível viver sem dívida. Eu falei aqui que existem dívidas que elas são fixas. Você paga uma conta de luz e já está devendo a outra que você está usando. Você paga uma conta de água e já está devendo a outra que vai chegar. Já está sendo contado. Mas existem dívidas que são desnecessárias. Principalmente quando a pessoa sabe que não tem recurso para atender aquilo que está querendo, para suprir aquilo que quer comprar. E eu vejo, dependendo do contexto, maldade, quando a pessoa sabe que não tem dinheiro e vai comprar fiado. Sabe que não tem recurso e pega cartão emprestado dos outros. E o pior é quem empresta o cartão, sabendo que aquela pessoa não tem dinheiro. Aí depois fica querendo trazer o problema para o pastor. Aí eu digo assim, veio falar comigo antes? Não, então se vire. Veio pedir conselho antes? Não, então agora vai ter que se virar. Porque se viesse antes, pastor, eu devo emprestar o meu cartão, essa irmã ou esse irmão não tem dinheiro, não tem recurso, aí eu vou dizer, não faça isso. Que o amor cristão não é um amor doido, não é um amor absurdo. Tem pessoas que pensam que o amor, irmãos, fraterno, é um amor irracional. Nem Deus quer ser amado de forma irracional. A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. Aí tem pessoas que querem ser amadas de forma irracional. Você não é crente, você não tem amor não. Eu tenho amor, só não sou doido. Dá nem para marchar uma mensagem dessa, né? É assim mesmo. Doutrina é formar caráter. Doutrina não é culto de avivamento. Não é congresso. Doutrina é culto que a gente vai forjando o caráter. Teve uma das doutrinas que eu dei aqui, que depois um irmão disse ao outro, ai meu Deus, se o pastor tivesse dado essa doutrina antes, eu não tinha levado aquele calote. Está vendo? Estou dando a doutrina atrasada. Mas, irmãos, é importante, querido. É importante se saber disso. Não tente querer colocar o amor cristão para praticar coisa errada, irracional. Você deve amar o irmão da melhor forma possível, mas não agir com irracionalidade. E ter muito cuidado com esses falsos profetas, que às vezes vêm até no nome de Deus. Eu disse aqui que quando eu estava na rodoviária ali do TIP, eu com a minha pastazinha para pregar lá em Lagoa do Ouro, perto de Garanhuns, o pastor tinha mandado só o dinheiro da passagem. Aliás, ele não tinha nem mandado. Ele tinha pedido para eu pegar com alguém. E quando eu chegasse, ele iria ressarcir. Ele iria me dar para eu devolver. E eu consegui com meu irmão o dinheiro para comprar a passagem. Quando eu estou lá na fila, vem um bonitão lá das tapioca. Ele chega perto de mim e diz assim, é você mesmo. Poxa, que vocês entenderam? Sou eu que disse, não, Deus me revelou você. Oi? Foi que Deus disse, Deus me disse que você vai pagar a minha passagem. Eu disse, então diz a Deus que ele errou, porque eu só estou caminhando. Tem gente que pensa que a gente é besta, irmãos. E tem pessoas que às vezes vai na casa, Deus me disse que você vai me ajudar a comprar tal coisa. Que é isso? E se apropriam de coisa, de textos que eles colocam fora do contexto. Teve um cidadão que chegou numa das congregações que eu dirigia num sítio e disse à irmã, Deus me disse que a senhora me desse aquela vaca. Eu
estava no ciclo de oração, a irmã chorando. E eu perguntei o que foi. Ela disse assim: não, é porque eu acho que Deus vai me ferir. Aí eu disse: mas por que Deus vai lhe ferir, irmã? Ela disse: porque o irmão fulano de tal chegou aqui e disse que era para eu dar aquela vaca, mas, irmão, é o meu, eu só dei aquela vaca. Eu disse: e a senhora deu? Disse: não, eu disse: desse ia ser disciplinado por ser besta. Ela olhou para mim assim, começou a rir. Eu disse: irmã, pelo amor de Deus, quem foi esse cidadão que eu quero conversar com ele? Eu vou mandar ele parar de roubar a vaca dos outros no nome de Deus? Usar o nome de Deus para estar roubando a vaca das pessoas, irmão? Você está pensando que isso não existe, não? Tem muita gente vigarista dentro das igrejas, rapaz. Você pensa que igreja é redil de anjo? Igreja é redil de pessoas que querem ser aperfeiçoadas, mas tem pessoas que não querem ser. Por mais que a gente ensine, por mais que a gente pregue, ele gosta das coisas erradas mesmo. Ele gosta. E ainda levanta acusação contra o pastor, porque ele fica com raiva, porque não pode refutar as doutrinas, aí fica procurando defeito para atacar o pastor. E o diabo é assim. Jesus disse: fere o pastor que você dispersa as ovelhas. Jesus falou sobre isso. Então hoje os ataques é só contra pastores para tentar separar as ovelhas. Mas vigia, crente, porque se o camarada não teme a falar de pastor, ele vai temer falar da tua vida. Então é importante a gente saber disso, irmãos, aprender, amadurecer nesse aspecto, ter muito cuidado, não se deixar levar por falsos ensinos, por falsas profecias. Não se deixe levar por isso. Em nome de Jesus, abra os olhos. Quando vir qualquer pessoa, peça conselho. Pastor não tem hora de pegar nem de largar, é 24 horas. Eu atendo crente praticamente 24 horas. Atendo pessoas de várias partes do Brasil, gente que liga para mim de vários lugares, chorando, pedindo conselho. E às vezes eu estou deitado, o telefone toca, eu atendo, mando mensagem. Quando eu não posso atender, eu digo: assim que eu puder, eu lhe atendo. Então não se acanhe. Eu não quero dar trabalho a pastor. Se não tiver trabalho para pastor, o pastor não vai ser pastor, não tem nada para fazer. Tem que dar trabalho mesmo para o pastor. O pastor tem que trabalhar. É por isso que ele é pastor, que é para trabalhar. A pessoa: não quero dar trabalho, e o pastor vai fazer mais nada não. A pessoa, todo crente pensar isso. Tem que dar trabalho, irmão. Agora não dê trabalho desnecessário. Porque tem gente que também dá trabalho desnecessário. O irmão ligou para um pastor 3 horas da manhã e perguntou a ele: pastor, olha, eu sou vigilante e eu estou aqui lendo o livro de Apocalipse. E eu queria saber do pastor, quem é essa besta do Apocalipse? O pastor ficou tão estressado, disse assim: é tu, rapaz. A besta do Apocalipse é tu. Como é que tu me acorda uma hora dessa para perguntar qual é a besta do Apocalipse? Aí já é demais, meu, pelo amor de Deus. Pastor não pode dormir também, não. Tem gente que acha que pastor também não pode dormir. Não dê trabalho, mas não desnecessário. Então é importante sabermos que o crente que faz planejamento, ele procura administrar bem seu lado emocional. Porque tem gente que tem concussão para a dívida, tem inclinação para a dívida. Tem pessoas que não vigiam, viu, irmãos? Não vigiam. Precisam ter cuidado com a psicologia do consumismo. As pessoas usam cheiro, cor, som para estimular a pessoa a comprar, a consumir. E eu disse aqui, não foi o sonzinho do shopping? Tchum, 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 não foi? Eu só entro no shopping, daqui a pouco quando sai está tudo escuro. Como foi que eu passei esse tempo aqui todo? É o estímulo que tem ali, tudo aquilo ali é estudado para estimular você a ficar andando, a olhar. A pessoa precisa ter autocontrole. Às vezes quando eu vou em qualquer shopping, irmãos, eu já chego repreendendo: espírito de consumismo, sai para lá, em nome de Jesus, viu, irmão? E já vou colocando a mão sobre a cabeça da minha esposa, em nome de Jesus. Não pegue ela também, Jesus.
Porque comprar coisa com a esposa, irmãos, mulher anda demais, irmão. Eu não estou criticando, não, estou dizendo a verdade generalizada. Porque quando eu vou comprar um terno, eu entro numa loja só, no máximo 2. Coloquei, a mulher entra numa loja, ficou boa, mas vou na outra. Ficou boa, eu vou na outra. Ficou boa, eu vou na outra. Jesus, isso é um dom, né? Aí eu digo, Jesus, ali, controla. Mas eu dou glória a Deus que a minha esposa ela é bem controlada. Eu não sei a sua. Eu falei que o crente que planeja, ele tem que saber distinguir valor e preço. Há muitas coisas que têm preço, mas não têm valor. Por isso que a Bíblia diz que é melhor o bom nome do que as muitas riquezas. Às vezes a pessoa adquire tantos bens, mas está com o nome sujo. Então, é bom distinguir isso. Valor e preço. Estou só dando uma pinceladazinha. Eu quero chegar num assunto aqui. Eu estou situando os irmãos. Em quarto lugar, esse aqui eu não falei. Em casos de situações inusitadas, imprevisíveis, o crente, ele chega a entrar em uma situação de dívida, porque pode acontecer, sim ou não? A pessoa está empregado, compra uma coisa, parcela, de repente é despedido, demitido, e aí? No outro dia ele não encontra emprego. E nem sempre, às vezes, ele tem aquela garantia, porque entrou, passou os 3 meses ali, quando assina a carteira, pouco tempo o cara demite. Não tem nem o direito. Aí o camarada, na confiança que encontrou o emprego dos sonhos, aí faz a dívida. Aí quando faz a dívida é demitido, aí fica lá. O caba que vendeu não quer saber se o outro está desempregado. Então, diante de situações imprevisíveis, o crente ele precisa usar a fé. A fé. Aconteceu de você obter uma dívida indesejada, que são dívidas que ocorrem de forma imprevisível. Então, use a fé. No Salmo 27, versículo 13, o salmista disse o seguinte: que às vezes tem pessoas que se desesperam, vou morrer, vou me matar, que se matar, vai se matar e a dívida fica aí para a tua família pagar. Então use a fé, porque a fé diz o seguinte, Salmo 27, versículo 13, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Crente, ele precisa crer, irmãos, que Deus ainda é Deus de providência. Deus ainda socorre aqueles que não teve a intenção de prejudicar o próximo. Quando o camarada faz dívida consciente e com intenção de prejudicar, eu não digo que Deus se responsabiliza, mas quando a dívida é fruto de uma situação inusitada, imprevisível, tipo, segundo Reis, capítulo 4, versículo 7, uma das mulheres dos filhos dos profetas chegou a Eliseu e disse assim: meu marido, teu servo, temia ao Senhor, e agora chegou o seu credor para levar os meus 2 filhos, porque meu marido morreu, deixou essa dívida, e agora, pela lei, meus filhos têm que ficar 7 anos servindo de escravo. Ainda que sendo viúva, ele não deveria fazer isso, deveria respeitar a minha perda, se condoer, mas ele veio exigindo o direito dele. E o que é que eu faço? Eliseu disse: e eu sei lá o que é que eu vou fazer também, eu vou fazer o quê? Aí olhou assim para ela, viu que ela tinha fé, disse: o que é que tu tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. Ele disse: tem um pouquinho de azeite? Então usa a fé,
vai aos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, juntamente com os teus filhos, derrama azeite sobre as vasilhas. E o interessante é isso, que às vezes as estratégias e os métodos de Deus são estranhos à lógica. Às vezes a gente pensa que Deus só abençoa o crente quando abre a porta. Às vezes ele fecha a porta para abençoar. Ele diz, fecha a porta, que o azeite vai descer quando a porta estiver fechada. A gente só pensa no Deus que abençoa quando as portas se abrem, mas Deus fecha as portas e abençoa o crente em porta fechada, porque tem coisas que Deus quer fazer só com o crente ali. É o reservado de Deus, é o privado, é em off. Ela vai para casa, fecha a porta e vai derramando o azeite, e vai chegando vasilha e vai enchendo. Daqui a pouco ele traz mais uma vasilha. O menino diz, acabou-se, mãe, não tem mais vasilha. Então ela olha para a casa dela, cheio de azeite. Mas ela corre ao homem de Deus e diz, do jeito que tu me orientou eu fiz, está lá a prosperidade dentro de casa. Como é que eu faço? Porque crente é assim, ele busca a Deus quando está na crise e busca a direção de Deus quando está na bênção. Porque tem gente que só sabe buscar a Deus quando está na crise. Fechou, a porta fechou, a crise chegou, meu Deus, quando a bênção chega, não vem ciclo de oração, não faz mais jejum, não tem mais vigília, porque depois da bênção esqueceu de Deus. Mas aquela mulher é um exemplo. Ela disse, na crise eu busquei, na prosperidade eu também quero ser dele. Nada aqui vai interferir em minha relação com Deus. Nem o bens dessa terra vai impedir de eu ter conexão com o meu Deus. Aí o homem de Deus diz, então vai, vende, paga a tua dívida, porque Deus trabalha assim. Deus não tem negócio com veaco. Deus não dá a bênção para a pessoa depois estar fugindo. Não, eu estou com dinheiro aqui, mas não vou pagar agora não. Não, Deus não tem coisa com veaco não. Se Deus está lhe abençoando, pague sua dívida, seu sujeito. Pague sua dívida. Não fique tentando burlar as coisas não. Fugir não. Pague a dívida. Porque o resto vai ser suficiente para a tua sobrevivência. Porque no resto, irmãos, a maior bênção de Deus não aconteceu dentro da casa da mulher, não, irmãos. Porque dentro da casa da mulher veio o azeite que encheu as vasilhas, ela vendeu e pagou, mas ficou um resto, a bênção ficou no resto. Parece que não parou mais azeite da casa dela não, porque ele disse assim, e vivei do resto. Quanto tempo aquela mulher viveu? E enquanto ela vivia tinha azeite. Tem azeite para fazer cuscuz? Tem azeite. Tem azeite para fazer papa? Tem azeite. Sempre tinha azeite, todo dia tinha azeite. Ela tirava e ficava azeite. Ela tirava e tinha mais azeite. Ela tirava e tinha azeite. Até chegar o dia de morrer. O resto foi que teve milagre. Quando a gente faz as coisas certas, até no resto Deus abençoa o crente. Tem gente que não quer resto, mas o resto de Deus é vitória, irmãos. O resto que Deus dá é prosperidade na vida do crente. Diga amém por isso. Então, aconteceu situações imprevisíveis, use a fé, porque Deus ainda faz milagre. Eu conheço a situação de um homem que sofreu com a dívida no governo, hipotecou sua casa, não teve condição de pagar, veio uma crise na sua vida, e ele chegou no ciclo de oração, pediu oração dizendo que com 15 dias, a casa dele seria tomada pelo banco. Ele penhorou a casa, devia ao governo. Isso foi no Brasil, viu? Não foi em outro lugar não. Eu conheço o irmão. E ele pediu oração porque não sabia para onde ir. A igreja começou a orar. Dentro de 15 dias, o presidente baixou um decreto e disse que todo mundo que estava devendo ao governo seria perdoado, iria recomeçar. Deus ainda muda a lei de um país por causa de um crente que está aflito, querendo socorro, irmão. Não brinque com Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. Se você tem sinceridade, tem compromisso, tem caráter, Deus
Deus vai agir nesta causa, nesta dívida. Ele vai te dar socorro e vai te tirar dessa. Agora depois não entre de novo não. Depois que sai da dívida quer entrar de novo. Honre a Deus. Glorifique a Ele. Em último lugar, dentro desta visão da economia, quem é bom economista não somente faz planejamento, mas procura fazer bons investimentos. Isaías capítulo 55, versículo 2. Isaías 55, versículo de número 2. Diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me, atentamente, e comei o que é, e a vossa alma se deleite com a gordura. Está ensinando a fazer investimento. Não use o seu dinheiro em coisa que não vai gerar satisfação, felicidade. Não aplique o seu dinheiro de maneira errada. Ele não está mandando você comprar uma panificadora, não. Agora eu vou comprar só pão lá para casa. Não é isso, não. Ele está dizendo, aplique o seu dinheiro da maneira certa. Use os métodos corretos. Está ganhando pouco, mas aplique certo, para ver se a bênção de Deus não vai lhe alcançar. O problema é que a pessoa pega o dinheiro, gasta com quê? Com coisas que não tem, irmãos, necessidade. Provérbios 31 e 16. Provérbios 31 e 16. Avalia uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha, com o fruto de suas mãos. Está falando da mulher sábia, sabe aplicar bem o seu dinheiro, não gasta com qualquer coisa, sabe aplicar bem o seu dinheiro. Mateus 25, versículo 14 ao 27, pessoas que sabem como aplicar, que recebeu os talentos, e com aquele talento conseguiu granjear mais talentos. Você sabe que o talento ali é dinheiro, talento ali não é posses, porque havia duas formas de se avaliar, de se considerar talento, tanto geograficamente, como valores. Mas na parábola aqui era valores. Por isso que o homem disse assim: por que não desse aos banqueiros? Não tinha como dar pedaço de terra aos banqueiros, tinha que ser dinheiro. E aquele que recebeu um talento, algumas pessoas pensam assim, um talentozinho também eu enterrava, mas um talentozinho convertido hoje na moeda do dólar seria 60 mil dólares. Para quem está na crise do coronavírus, 60 mil dólares era tão bom agora. Irmãos, muito dinheiro, um talento só, 60 mil dólares. Então não era qualquer coisinha, é porque ele era mau mesmo, enterrou o dinheiro de seu senhor. Mas tem pessoas que sabem aplicar corretamente, granjear, multiplicar. Tem pessoas que sabem multiplicar o que pega, tem aquela habilidade. Diga comigo, investir é gastar com o que é necessário ou produtivo. O investidor é aquela pessoa que gasta, mas gasta com o que é necessário ou produtivo. Eclesiastes 11, versículo 1. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o quê? O acharás.
Lança é fazer investimento. E vai ter retorno. Lança sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Ele está falando de uma aplicação correta. Se você aplica corretamente, você vai obter retorno. Existe uma lei de retorno. Então, faça aplicações certas, que vai ter um retorno produtivo para a sua vida. A pessoa que faz investimentos corretos, eles não atendem os desejos que são isolados de necessidades, ou da necessidade. Você sabe que a nossa vida está involucrada, está cercada de leis de necessidade. Nós temos muitas necessidades. Nossos instintos, eles manifestam as necessidades da alma reveladas no corpo. O instinto da busca de alimento, quando o corpo precisa de energia, recompor as vitaminas. Então vem a fome, o corpo manifesta através de fome, a barriga começa a roncar, como a gente diz. Não sei por que o irmão Reinaldo está rindo. É assim ou não é, irmãos? Dá aquela sensação ruim, através dos sentidos, quando o corpo, ele necessita de higienizar-se, através do olfato, a gente começa a identificar necessidades de perfumar o corpo, de se banhar. Apesar que tem gente que quer fazer racionamento de água, toma banho de 8 em 8 dias, mas aqui não tem desse não, irmão. Em nome de Jesus. Mas tem cultura aí fora, naqueles países mais frios, que as pessoas demoram a tomar banho. A nossa cultura é muito boa, devido ao calor, né? Aí a gente, no normal, toma banho 2, 3 vezes por dia. Tem uns que tomam meio banho por dia, mas ainda toma. Então, é porque diz assim, eu não vou tomar banho de cabeça, aí só toma daqui para baixo. Entendeu? Um dia desse eu fui pregar num lugar, eu disse ao irmão, vamos comigo. O irmão disse, eu vou ali me banhar, pastor. Eu disse, mas o senhor só vai se banhar de um lado, né? Aí ele disse, de um lado como? Eu disse, porque o lado de dentro só quem lava é Jesus. Vá, se banhe do lado de fora. Então, queridos, o corpo vai identificando porque nós estamos cercados de necessidades. Só que existem desejos que são isolados. São desejos que são gerados por conta da natureza que herdamos de Adão. O homem precisa de uma mulher, sim ou não? Deixa eu olhar para os jovens ali. O homem precisa de uma mulher, sim ou não, jovens? Estão com a máscara ali falando em espírito. Mas a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. E diga-se de passagem que essa é a opinião de Deus. Então, o homem precisa de uma mulher, mas o homem não precisa de 2 mulheres. 2 mulheres já é desejo isolado da necessidade, porque já é prostituição. Então existem desejos que são isolados. O homem precisa de se alimentar, sim ou não? Sim ou não? Mas o homem não precisa praticar glutonaria, porque a glutonaria é desejo isolado da necessidade. O homem precisa se vestir, eu estou falando no sentido genérico, precisa se vestir, mas o homem não precisa, irmãos, quando sair para comprar uma roupa, comprar 10 paredes de roupa sem necessidade. Se tem recurso, pode comprar, nada contra, mas às vezes não tem e quer comprar demais. É comprar 5, 6 pares de sapato. Aí o irmão uma vez perguntou assim, como é o nome daquele bichinho lá? Centopeia? Centopeia. Que vai numa loja e compra 6 pares de sapato, de uma vez só. E tem coisas, irmãos, que a pessoa faz, sabia que é problemas que a pessoa está carregando da infância, às vezes. Sabia que tem pessoas hoje que têm inclinação, compulsão para gastar, porque passou
situações na infância, às vezes passou muita fome, aí só quer estar em restaurante. Não, eu passei fome, meu filho tem que estar em restaurante. Os meninos já estão se estourando, não tem nem lugar mais para botar a comer, não cabe nem os dentes na boca mais, e ele, não, tem que comer porque eu passei fome. Irmão, controla esse menino. Irmãos, vocês pensam que não é não? Estude a psicologia, para você ver se não existem pessoas assim. Tem pessoas, irmãos, que às vezes gastam e aplicam errado por conta de graus comparativos. Fulana tem, eu tenho que ter. Fulano tem, eu tenho que ter. Fulano trocou o carro, eu tenho que trocar o meu. Mas tu ganha igual a fulano? Tu tem a mesma estrutura financeira que fulana tem? Por que tu tem que ter, se tu não tem a condição que fulano tem? Se tu não pode ter um carro, te conforma com a bicicleta. Porque no tempo certo, Deus pode te dar o carro. Amém, meus irmãos? O crente, ele precisa aprender a viver dentro de seus limites e de sua realidade, irmãos. Não, mas fulano tem carro, fulano tem uma moto, ciclano tem uma moto, eu não tenho nada, eu vou comprar um aí, sem poder. É aí onde está o perigo, o problema, irmãos. O problema. Não se faz as coisas sem equilíbrio, sem sabedoria. É preciso ter todo esse cuidado. Essas causas compulsórias, às vezes, é o que leva a pessoa à pobreza, à miséria. Veja o que diz Provérbios 29:3. Provérbios 29:3. O homem que ama a sabedoria faz o quê? Alegra a seu pai. Mas o quê? Faz o companheiro de quê? De prostitutas, faz o quê? Desperdiça a fazenda. Ele vive tão atrás de prazeres, a vida dele é correr atrás de prazeres, e gasta um dinheiro de forma errada, aí acaba tudo. Eu disse aqui, em uma outra ocasião, que eu conheci um jovem que vendia calças na feira de Caruaru, e um dia o cidadão, patrão dele, desmoralizou ele na frente da gente tudinho, deu uma tapa na face daquele jovem, e chamou ele de ladrão. Você é ladrão, rapaz, você é ladrão, você roubou um pacote de calça meu. E aquele jovem, a gente sabia que era um jovem de oração, um jovem crente. Ele disse assim, eu não fiz isso não. Ele, não fale não. Aí deu outra, pá, você é ladrão, rapaz. E o jovem disse, não faça isso comigo não, porque Deus pode me dar condição de um dia eu ser seu patrão. Ele deu outra tapa, disse, Deus não é doido não, rapaz. Cabra sabido, que foi outro nome, né? Vocês sabem. Deu lá no rapaz, o rapaz chorou. O outro saiu daquela época, o Monza, lembra do Monza? Parece que o GLS, parece um negócio assim. Era o carrão, 4 portas, era Monza, diplomata, Comodoro, senador, eram os carrão da época. O senhor teve muito disso. O senhor tem muito dinheiro. Aí ele entrou no Monza dele e foi. O jovem ficou ali chorando, os amigos, a gente consolando ele. Aquele jovem não foi mais trabalhar para aquele homem. Pegou uns dinheiro emprestado, comprou um pacote de pano lá, um negócio lá, pediu para algumas costureiras ajudar ele, fez um pacote de calça, foi vender sozinho. Vendeu, fez 2, vendeu, fez 3, vendeu, fez 4 pacotes, vendeu, e foi vendendo, e foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Aquele que deu nele arrumou uma outra mulher, porque a mulher dele há 12 anos não gerava filho, ele queria filho, aí arrumou uma outra mulher, gerou um filho nessa outra mulher.
Quando ele arrumou outra mulher, Deus abriu a madre da mulher dele. Aí nasceu um bocado de menino, de lá, do lado de lá e do lado de cá. E ele ficou agora com duas mulheres, com uma reca de menino, e foi empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. E o camarada que apanhou na cara foi desenvolvendo, crescendo. Depois Deus feriu aquele com câncer. Ele ficou ferido mesmo, começou a gastar com os remédios, gastou, ao ponto que a esposa dele, do homem que arrumou outra mulher, foi trabalhar com o irmão que apanhou na cara, se tornaram sócios, montaram uma empresa, irmão, uma empresa de fabricação de calça, cresceu tanto, ele construiu uma mansão, Deus abençoou ele casou, comprou um carrão, até hoje, viu, irmãos, Deus tem abençoado, construiu várias casas. Aquele homem depois veio pedir emprego a ele. Estou dizendo do que eu sei, do que eu vi. Veio pedir emprego a ele. E a esposa que ele tinha desprezado foi trabalhar para os dois. E eu fiquei dizendo, meu Deus, como Deus trabalha, irmãos. A gente não se gloria da miséria de ninguém, mas a gente sabe que Deus é justo e Deus age. Deus age, irmãos. É preciso nós termos cuidado. Quem ama os prazeres empobrece. Ele se entregou tanto aos prazeres da carne com várias mulheres que desceu de nível em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então é preciso termos o cuidado. Termos o cuidado. Às vezes a pessoa compra, às vezes a pessoa faz movido por inveja. Que fulana tem, Beltrano tem. E é a Bíblia quem diz isso, que tem pessoas que têm inveja. Veja o que diz para a gente encerrar e já pode ficar em pé. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Versículo de número 13 e o 14. Tiago capítulo 3. Versículo 13 e o 14. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E você sabe que a ideia de mansidão aqui, irmão, é temperança, é autocontrole. Viu, irmãos? É autocontrole. Aí ele diz: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. E tem gente que por inveja inventa cada coisa, irmãos. Tem gente que se gaba do que não tem. Ele diz que tem sem ter. Salomão disse isso. E tem gente que tem e ninguém sabe que ele tem. Mas tem gente, irmãos, que se gaba. Olha, porque eu hoje estou no emprego, eu estou ganhando tanto. Nem é. Nem é. Ah, num bom emprego, mas não ganha tudo aquilo ali. E já teve gente, eu conheci gente, chegou a dizer a mim: eu passei no concurso, eu agora estou trabalhando na prefeitura de tal lugar e sou concursado. Irmão, eu descobri que ele não fazia nada, nem fez o concurso. Depois eu disse: está em que emprego mesmo, fulano? Tu disse que estava em tal lugar. Ele... tem que achar acho engraçado mentir, irmão. Para quê? Para impressionar a pessoa. Você vai querer ter umas coisas para impressionar os outros. Você compra uma roupa sem poder comprar para impressionar os outros. Será que os outros vão pagar a tua dívida? Vai. Você vai comprar, trocar de carro para impressionar os outros. Os outros vão pagar a parcelinha quando chegar. O IPVA. Vamos parar de viver na ilusão, irmãos. Chega no teu fusquinha mesmo, dando pipoco, pá, mas é teu, está pago. E daí, se está dando pipoco,
É teu, irmão. Problema de quem ficar achando graça. É bom que ele já sai soltando fogo. Sai fazendo festa. Agora, a pessoa chega com um carro novo, fica por aqui, depois quer se matar. Faça isso não. Aplique de forma certa. É por isso que Deus quer crente no culto de doutrina, irmão. Porque até as finanças dele ele tem que aprender como fazer. Para não cair em ciladas. Não cair em ciladas. O propósito de Deus é que a gente seja próspero. E a lei da prosperidade são leis que servem tanto para crente quanto para não crente. Trabalhar, economizar, planejar, investir. Tudo isso faz parte das leis que Deus estabeleceu. E aqui, seja crente ou não, se obedecer essas leis, prospera. Eu já disse que prosperar é mais do que multiplicar. É viver bem com o que Deus lhe dá.